A minha tá normal, tá até o 7º. Legal. Eu acho que depende, porque depende da impressora, né? Às vezes tem que fazer um ajuste, entendeu? É. É o que você precisar, você me fala, Ju, que eu imprimo lá para você. Olha, gente, uma coisa importante. Tem programa, certo, do Adobe e tem programa também no programa no celular que você baixa e ele lê PDF, certo? Então tente imaginar, dona Lúcia, olha aí, presta atenção. A senhora lá fazendo aquela costelinha de porco, como eu fiz eu fiz há pouco, né? Eu fiz a costelinha de porco, e a senhora lá mexendo na costelinha de porco, ouvindo a apostila, certo? Então pode baixar um aplicativo, o aplicativo ele lê o texto em PDF, entendeu? Que coisa boa. É interessante. Não, Então, quando está trabalhando, ficar ouvindo é interessante, tá bom? Faltou a mandioquinha sequinha. Faltou a mandioquinha sequinha. Não, tem, eu acho que eu vou fazer mandioca. Boa ideia, obrigada, Ana Margarida. No momento culinário. Não, professor? Professor, mas você fica falando isso, a gente com fome. Nossa. Pois é, ia falar a mesma coisa, Ju. É maldade. Não, aula de culinária agora não, né? Por favor. Ah, não, pelo amor de Deus. Tá bom. Depois do momento culinária, agora vamos dar aula. Tava bom para ser verdade. Então, gente, boa noite a todas. Nós continuamos desenvolvendo a nossa disciplina Estado, Políticas Públicas e Educação, certo? E nós estamos trabalhando sobre a perspectiva da Constituição, sobre o aspecto legal que rege a educação nacional. Observe que eu vou aqui falar novamente em forma de confirmação e de reforço. Quando nós falamos de políticas públicas, ao que nós estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo a todos os projetos, todos os planos, toda a legislação, todos os recursos públicos, quer seja da esfera municipal, quer seja da esfera estadual, quer seja da esfera federal, os quais são desenvolvidos com o objetivo de cumprir aquilo que a Constituição indica quando esta afirma que a educação é um direito de todos, certo? Então, como a Constituição diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, veja, e um dever do Estado, então isso força legalmente o Estado a se preparar, a se organizar para suprir esse direito que é um direito natural daqueles que nascem cidadãos brasileiros. É claro, como nós vimos nas aulas anteriores, que essa Constituição, o sentido do texto, o sentido da lei, vai ser ampliado, ou foi ampliado durante esses anos e continuará. E nós demos o exemplo, quando a Constituição diz que é direito de todos. De todos, até a década de 80, fazia-se uma referência a todas as crianças, ou todos os cidadãos brasileiros, crianças, a partir dos 7 anos para cima. A partir da década de 90, em específico, quando foi determinado, né, a educação infantil como pertencente à educação básica, entendeu-se que esse todos era também exatamente as crianças, de 0 até 5 anos. Então, houve uma ampliação, uma compreensão mais aprofundada da Constituição? Sim. E é claro que essa interpretação ou essa aplicação do princípio constitucional vem exatamente a reboque de um contexto histórico, econômico, no qual as mulheres gradativamente foram alcançando maior proeminência no espaço de trabalho, e por conta dessa nova conjuntura econômica e social, essas mulheres que saíram de suas casas para ajudar o companheiro na manutenção de casa,
ou que essas mulheres elas saíram de casa para manter o lar, porque se tornaram o esteio, né, financeiro e emocional de muitas casas, como ainda hoje ocorre. Essas mulheres elas precisavam colocar os filhos em algum local, certo? E não foi algumas centenas de mulheres, foram milhares de mulheres no Brasil todo, né? E hoje nós sabemos que não são milhares, são milhões de mulheres que estão aí no campo de trabalho, se desenvolvendo, se esforçando, e que a educação infantil hoje nós sabemos que, além de ser uma resposta às demandas humanísticas de desenvolvimento do ser humano, além de ser uma resposta a processos educativos, para que esses pequenos cidadãos brasileiros também recebam o direito constitucional de educação, essa educação infantil também é uma resposta à demanda econômica, à demanda social, certo? E tudo isto vinculado pela Constituição e também pela organização do Estado com vistas ao suprimento dessas necessidades. E aí, continuando a nossa aula, observe o artigo 208 da Constituição, gente, certo? Quando nós lemos o artigo 208 da Constituição, nós percebemos como estas palavras sintéticas elas se fazem presente no dia a dia do sistema educacional brasileiro. Então, observe. Primeiro parágrafo diz: a educação básica, obrigatória e gratuita. Observem. A educação básica ela é obrigatória. Ou seja, vamos pensar agora, no tempo de pandemia. Esta semana mesmo, a diretora ela entrou em contato com os professores dizendo: eu preciso saber quais são as crianças que efetivamente estão acompanhando as aulas, quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelo Zoom, certo? E aí, essa determinação tem como finalidade exatamente averiguar se tem alguma criança que não tem recebido o devido apoio e incentivo, certo, dos pais na continuidade do processo educativo. É obrigação, a educação básica é uma obrigação do Estado oferecer. Mas também essa educação básica é uma obrigação dos pais, os representantes legais, os cuidadores legais dessas crianças, de cuidarem para que eles se mantenham na sala de aula. Semana passada, uma amiga minha recebeu um telefonema no qual a escola solicitava que ela fosse numa reunião, porque o seu filho, já de adolescente, não estava assistindo a videoaula. Ela teve que passar o constrangimento de ir lá para poder tratar essa situação com o filho adolescente. Isto por quê? Porque essa educação básica ela é tanto uma obrigação do Estado, como aquele que deve prover uma estrutura burocrática e pedagógica para dar assistência à população, mas também recai sobre os pais, como eu falei, essa tarefa de cuidar e de averiguar se os seus filhos ou as crianças ou os jovens que estão sob a sua tutela estão ou não também desenvolvendo as atividades educativas. E aí diz que ela é obrigatória e ela é gratuita. Isso quando nós pensamos na escola pública, certo? Salvo em algumas situações como nós conhecemos, né? Como, por exemplo, a escola militar. Na escola militar, as famílias pagam um recurso, né, simbólico para a manutenção das atividades educativas das crianças e jovens. Alguma aluna que tenha alguma experiência com a escola militar? Algum filho, algum parente já estudou? Vocês sabem como é esse processo de recurso financeiro, de pagamento? Eliene? Professor, eu já tentei 3 anos seguidos
colocar meu filho no militar, mas passa pelo sorteio e daí nunca consegui. Tem essa situação do sorteio, né? Vem as escolas cívico-militares aí, certo? Ampliando essa oferta de uma educação específica, né? Vai tentando, minha filha, que é uma boa educação lá, certo? Se eu pudesse também, eu tentei também ano passado, também, com meu menino, certo? Mas não consegui também. Vamos tentando. Duas escolas aqui perto, 2 escolas perto de mim, eu tinha opção, as 2 é perto, e aí eu optei por uma que era bem mais perto. E daí não fui lá no dia do sorteio, mas infelizmente... É uma boa educação, é um bom sistema. E eu penso que o importante é que o pai ele concorde, né, entenda a visão daquele sistema educativo, que não seja ofensivo para você que é pai, né? Para quando o seu filho foi exigido dele determinadas atitudes e comportamentos ou determinados agendamentos, certo? Que a instituição receba do pai, né, todo o apoio necessário, né? Porque nós sabemos lá que o sistema ele destoa de muitas escolas públicas, né? Pela rigidez, o agendamento de atividades, enfim, né? Certo? Então, é claro que ela é uma escola pública, mas dado a modalidade, ou digo, o sistema de convênio com a Polícia Militar, alguns recursos aí são indicados para a família como meio de colaboração, né? Certo? Então, diz aí, gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Veja, quando eu falo, veja, a educação básica, ela é uma política pública. Tudo bem? Então, quando digo educação básica, eu estou dizendo que o Estado tem uma política pública voltada para a educação de crianças e jovens. Nesta política pública educacional, o Estado se compromete a oferecer um sistema educacional gratuito para crianças da educação infantil até o ensino médio, certo? Então, este é um dos exemplos de políticas públicas educacionais que são mantidos e é organizado pelo Estado, tá bom? E depois disso, observa, e também o Estado ele se compromete em oferecer um processo educativo gratuito para aqueles que não tiveram acesso ou a oportunidade de finalizar a escola na idade própria. Essa é uma referência a qual modalidade de ensino, meninas? Qual modalidade? É o EJA? Isso, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Gente, a EJA é uma política pública educacional, certo? Se alguém perguntasse assim, Lúcia, o que você está estudando lá na pedagogia na quarta-feira? Aí a Lúcia diria, eu estou estudando sobre estados e políticas públicas educacionais. Alguém diria assim, mas Lúcia, me diga aí uma política pública educacional. Aí a Lúcia diria, olha, a educação básica é uma política pública educacional que visa a oferta de um sistema educacional para a criança ao jovem do 0 até os seus 17 anos, né? Isso é uma política pública. E outra, a EJA. A EJA é uma política pública educacional voltada para uma parcela bem específica da população brasileira. Qual grupo social? Não é bem um grupo social, podemos assim dizer, né? Mas é um grupo de brasileiros que, por N motivos econômicos, sociais, enfermidade, existenciais, não finalizaram a educação básica no tempo adequado,
ficaram atrasados. Geralmente são pessoas da classe social não abastada, né? Que às vezes chega lá nos 13 anos, 14 anos, para poder cuidar da família, tem que parar de estudar, né? E entre passar fome e estudar, tem muitos jovens aí que optam por ir para o campo de trabalho. E olha que coisa, assim, paradoxalmente interessante de analisar. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho olha essa criança como uma oportunidade de lucro, uma oportunidade de ter um agente para trabalhar. Depois, esse mesmo mercado de trabalho exige que esse adolescente seja uma pessoa qualificada. Aí, esse jovem que deixou de estudar, ele almeja, com a idade, né, almeja trabalhar em outras áreas, né, ganhar um pouco mais, mudar de posição no trabalho, e ele olha para trás e percebe que não tem a formação mínima para poder galgar uma outra posição do trabalho no qual se encontra. Percebe? Então, ao mesmo tempo, o mercado oportuniza o estudo e, ao mesmo tempo, chega uma certa idade, um certo momento que diz, olha, daqui para frente você não pode mais progredir. Aí o jovem pergunta, mas por quê? Porque você não tem a formação. Você não tem nem o ensino médio. Certo? E aí vai uma coisa interessante, olha só. Em março, um aluno meu, na sala de aula, falou assim, professor, eu não gosto de estudar, não. Né? Falou na lata. Eu não preciso estudar para ter trabalho. Aí eu virei, olhei para todos os alunos e perguntei, gente, para alguém trabalhar, precisa ter estudo? Aí eles pararam, né, para pensar, né? Isso que foi interessante. Aí eles responderam, não, eu posso trabalhar e não ter estudo. Eu posso ser borracheiro, eu posso trabalhar capinando, né? Aí foram falando. Aí eles estavam problematizando. E eles mesmos disseram, mas se quiser ganhar melhor, se quiser um trabalho mais leve, tem que estudar, viu? Aí olharam para o colega, certo? Olharam para o colega. E aí, uma das crianças disse assim, professor, o meu pai começou a fazer faculdade há 2 anos atrás. Aí eu disse, e aí? E os colegas dele ficaram caçoando dele. Falaram que ele não devia estudar. Então, ele fez um curso, terminou ano passado. Aí eu perguntei, e aí, houve alguma diferença no trabalho dele? Ele disse sim, porque agora ele é chefe de uma seção lá. Aí eu perguntei, o seu pai está ganhando melhor? Aí ele falou, tá ganhando melhor. Então, vejam, as próprias crianças, vejam, lá em Trindade, né? As crianças debatendo, discutindo, né? Arrazoando sobre a importância da educação, né? Mas nós temos ainda pessoas, como esse meu aluno, que pensa assim, não, eu não preciso trabalhar, né? Eu não preciso estudar, eu vou, na verdade, trabalhar para ganhar dinheiro. Então, essas pessoas no Brasil são milhares de pessoas. E que chega um determinado momento, certo? No campo de trabalho, que elas percebem, não todas, né? Mas um número considerável, percebem que muitas oportunidades de empregabilidade e de desenvolvimento na mesma empresa lhes são retirados porque o patrão diz, você tem ensino médio? Você tem faculdade? E a pessoa olha e diz, não, eu não tenho nem ensino médio. Então, é um direito desse jovem, desse adulto, deste ancião que quer resgatar a sua dignidade, né, na leitura, que quer pelo menos ler, por exemplo, a sua Bíblia, que quer pelo menos ler o Zap Zap, né, para poder entrar em contato com a família, né? Aprender a ler é um resgate da própria cidadania, da própria dignidade humana, né?
E aí a Constituição diz, observem, a Constituição diz que é dever do Estado, o Estado é obrigado a ofertar gratuitamente um sistema educacional adequado, próprio para aqueles cidadãos brasileiros que, por quaisquer motivos que sejam, não terminaram a educação básica na idade própria. E quando a Constituição colocou isso, o Estado se viu obrigado a criar uma política pública para atender especificamente essa parte da população. E aí o Estado criou o quê? O Estado criou o Mobral. Lembra, dona Lúcia, dona Margarida? Criou o Mobral, né? Criou também o supletivo. Eu dei aula para o supletivo, né? Eram pessoas que trabalhavam de manhã e à tarde, chegavam à noite completamente estourados, cansados, certo? Eram senhores já e queriam terminar pelo menos o chamado primeiro grau, né? O primeiro grau. Então, o Estado, durante esses anos, ele tem se organizado para poder atender essa parcela da população. Nestes últimos anos, que política pública educacional supre essa demanda de milhares de pessoas que não terminaram a educação básica na idade própria? É a EJA. E observe uma coisa, olha só. Vocês sabiam que já existe a EJA oferecida em EAD? Já ouviram falar? Sim. Exatamente. Então, a EJA... meu sobrinho está fazendo. Pois é. E aí, veja o que eu vou dizer, né? Eu, Israel Ferique dos Santos, professor, pedagogo, professor da faculdade, eu não considero adequada determinados posicionamentos de colegas quando, na implantação de uma política pública educacional, já se cria toda uma série de obstáculos ou de discursos falando que determinada política pública não vai dar certo. Como eu vi, dizendo que estavam desmantelando com a EJA porque estavam oferecendo EAD. Na minha opinião, a EJA em EAD é mais uma modalidade que visa atender uma parte da população. Porque tem pessoas, gente, que trabalha de manhã, de tarde, de noite para sustentar a família. É ou não é? De manhã. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Quando eu termino a aula, eu vou para frente do computador, aí eu vou para o sistema, eu vou fazer a prova, as aulas do outro dia, eu vou ler TCC, né? Então, observem, o Estado entendeu que existia parte da população que não poderia, que não tinha condições de ir à aula presencial. E como nós temos as novas tecnologias de comunicação e informação, por que não usá-la para o desenvolvimento de processos educativos? Então, hoje, observem, hoje, a EJA oferecida em EAD, certo? Na modalidade EAD, é uma política pública educacional que se harmoniza com esse primeiro parágrafo da Constituição. Essa EJA, em EAD, é uma aplicação prática, veja, é uma resposta prática do Estado a este direito que claramente se apresenta na Constituição Federal, no seu artigo 208, certo? Quem poderia imaginar que algum dia nós teríamos, né, através dessas novas tecnologias, a oportunidade de pelo menos terminar a educação básica? Hoje temos. Esse sistema ou essa política pública educacional deve passar por um processo de averiguação ou de avaliação? Sim.
para ver se esse projeto ou se essa política está sendo adequada, para ver se está se alcançando os objetivos propostos, para perceber se, de repente, esses jovens, esses adultos que estão estudando a EJA pela EAD, se estão ou não satisfeitos com a metodologia, com o material didático, com o processo avaliativo, se os professores são qualificados, se a plataforma também é uma ferramenta eficaz, adequada, atualizada às demandas próprias da EJA em EAD, percebe? Então, é claro que existe, observa, claro que existe um conjunto de pessoas, de especialistas, de professores, de pedagogos, trabalhando não somente para que essa política pública seja efetivada, mas também eles estão trabalhando com vista à avaliação dessa política pública para tentar aperfeiçoá-la. Porque eu pergunto para vocês, é fácil estudar remotamente? É fácil ter aula pela EAD na plataforma Moodle? Se você não está acostumado com esse processo, nós sabemos que é difícil, não é verdade? Você tem que se agendar, é um outro sistema. Você tem que escolher um horário para estudar, baixar o material, ler, certo? É claro que a EJA em EAD também apresenta para o aluno novos desafios. Entretanto, nós só poderemos melhorar essa política pública se ela ocorrer, e ela está ocorrendo. Jovens estão sendo beneficiados, né? Acabamos de ouvir aí. O meu sobrinho, O meu sobrinho está fazendo, certo? Então, se existem jovens que estão fazendo, é porque existem pessoas interessadas. E se existem pessoas interessadas, então o Estado vai oferecer essa política pública. E, a partir daí, é claro que existe uma equipe técnica e pedagógica que está averiguando a eficácia dessa política pública, que nada mais é do que uma aplicação prática desse artigo da Constituição que diz que a oferta gratuita da educação também é para aquela parcela da população que não pôde finalizar no tempo apropriado, pelo menos a educação básica. E então nós vamos ficar, por enquanto, nesse primeiro parágrafo, certo, do artigo, e na próxima aula nós continuaremos desenvolvendo cada uma desses tópicos da nossa Constituição, tá bom? Nós vamos esperar em torno de 10 minutos para poder gravar a aula e daqui a 10 minutos nós retornamos, tá bom, meninas? Um abraço e até daqui a pouco. 10 minutos para gravar.